Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula sobre orações subordinadas adverbiais, a aula 8 da apostila Drummond de gramática. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver os demais tipos de orações subordinadas adverbiais. Na aula passada, no vídeo passado, a gente viu as temporais, as proporcionais, as finais e as condicionais. Então vamos pegar aqui exemplos para continuar aplicando o mesmo raciocínio e chegando às classificações. Lembrando que nas orações adverbiais é tudo muito intuitivo, é muito semântico, né? Diferente das substantivas, que é mais estrutura, função sintática, as adjetivas tem um pouco de semântico, mas tem um pouco de estrutura também, as adverbiais elas trabalham muito com o valor dos conectivos no contexto em que eles aparecem. Então exige aí do vestibulando, exige do candidato vestibular um raciocínio, um conhecimento, né, instrumental da língua. Beleza? Vamos lá então. Como estudou, o aluno foi aprovado. Então vamos fazer lá a nossa lição de casa. Vamos começar pelos verbos. Estudou e a locução verbal foi aprovado. Lembra a vírgula aqui? Por que essa vírgula está aqui? A gente viu no outro vídeo. Porque o conectivo, na verdade, está no início da oração. E essa oração que tem o conectivo é sempre a subordinada. Logo, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma inversão sintática, a gente tem um período na ordem indireta, ou seja, ordem indireta porque a ordem indireta é primeiro o principal, oração principal, depois a oração subordinada. O que está acontecendo aqui? A gente tem primeiro a oração subordinada e depois a oração principal. Então aqui a gente tem a nossa oração principal, lembrando que é aquela que tem a função sintática exercida por outra que é só subordinada. Essa função sintática que é exercida pela outra que é subordinada é uma função sintática de adjunto adverbial. Por isso essa oração é uma oração subordinada adverbial. Agora a gente tem que pensar qual é o valor semântico desse conectivo, né? E aqui, gente, o ponto que eu estava falando no início do vídeo, que vocês têm que tomar cuidado, é não ficar decorando o conectivo, achando que decorar conectivo, atribuir o conectivo valor, você vai conseguir resolver as questões. O vestibular vai pedir uma contextualização disso. Vocês estão vendo aqui, ó, nos exemplos, só passando rapidamente, eu coloquei 3 exemplos com conectivo como. E cada um desses exemplos, esse conectivo tem um valor semântico diferente. Então, cuidado, né? É raciocínio, é contexto, é o voo sentido dentro de um contexto, e não um sentido pronto. O vestibular cada vez menos cobra esse tipo de conhecimento, que você leva pronto para a prova. Você tem que ter um conhecimento, um pré-requisito, no entanto, você tem que saber raciocinar com isso dentro das variáveis do contexto que é apresentado pela questão da prova. Ok? Então, vamos lá. Esse como estudou o aluno foi aprovado, dica, né? Quando aparece um conectivo desse, que pode ter mais de um sentido, que é polissêmico, né, que pode apresentar mais de um sentido, a gente tenta trabalhar com algumas operações para tentar identificar. Uma operação é substituir um conectivo que eu estou em dúvida por um outro que tem do mesmo grupo, que tem o mesmo valor circunstancial, sentido, para ver se mantém o sentido, e mantendo o sentido nessa substituição eu consigo chegar à classificação que eu quero. Então aqui esse como, se a gente olhar bem, ele é equivalente a porquê. Porque estudou, o aluno foi aprovado. Quando o como pode ser substituído por porquê, isso vai acontecer numa situação, né? Quando a oração adverbial, a oração subordinada, vier anteposta à principal, quando ela vem invertida. Notem que se eu pusesse esse período, se eu pegasse a oração principal, trouxesse para o início, jogasse a subordinada para o final, essa frase ficaria totalmente sem sentido. Não daria para eu dizer, o aluno foi aprovado como estudou. Não tem sentido. Só funciona com essa inversão, né? Então, quando a oração subordinada adverbial for introduzida para o conectivo como, e esse como pudesse ser substituído por porquê, mantendo o sentido, isso só pode acontecer quando a oração subordinada vier antes da principal. E esse porquê indica justamente uma relação de causa. Vamos lá. O que é uma relação de causa? Para discutir relação de causa, a gente tem que pensar em relação de causa e consequência, ou causa e efeito. Qual que é a diferença entre causa e consequência? Qual a diferença entre causa e efeito? Toda causa pressupõe uma consequência, toda consequência tem uma causa. Quer dizer, são como duas faces da mesma moeda. Uma coisa não existe sem a outra, né? Toda causa tem uma consequência, toda consequência tem uma causa. E como é que eu faço para distinguir o que é causa e o que é consequência? É uma questão de ordem que os eventos ocorrem. A causa sempre vem antes da consequência. Vamos pensar, né?
Eu digo assim, por exemplo, como choveu, a reunião foi cancelada. O que aconteceu primeiro, a chuva ou o cancelamento da reunião? A chuva. Então vejam, por que choveu? Então aí a causa, o acontecimento inicial, a reunião foi cancelada. O cancelamento da reunião foi uma consequência ao que aconteceu posteriormente à chuva. Então a chuva, o cancelamento da reunião é consequência da chuva. Causa, consequência. Ficou claro? Aqui a mesma coisa. Como estudou, por que estudou, o aluno foi aprovado. O que aconteceu primeiro? Ele ter estudado ou ele ter sido aprovado? Aconteceu primeiro, a causa foi ele ter estudado. A consequência disso foi a aprovação dele. Então aqui a gente vai ter a oração subordinada adverbial causal. Outros conectivos que podem indicar o pois, o porquê, sim, já que. Outros conectivos que também podem indicar a causa. Eu poderia substituir esse como por já que, por exemplo, o aluno foi aprovado já que estudou. Como eu não estou usando o como, eu posso colocar, eu estou usando o conectivo de valor causal, eu posso então colocar na ordem direta. Lembrando que eu falei há pouco, quando a causal, o como tiver valor de causal, é substituível por porquê, e a oração subordinada vai ter que estar sempre antes da principal. Os outros conectivos eu posso tanto fazer, eu coloco na ordem direta ou indireta. Beleza? Se eu tenho uma oração subordinada adverbial que indica a causa, eu acabei de dizer que toda causa tem que ter uma consequência, toda consequência tem que ter uma causa, eu vou ter uma oração subordinada que também vai indicar a consequência. Né? A Unesp, uma vez, pediu uma questão dissertativa, de segunda fase, que justamente trabalhava com essa ideia, com esse conceito. Né? A questão dava uma oração subordinada adverbial causal, se não me engano, e pedia para você transformar essa oração, manter as mesmas relações de causa e efeito, mas reescrevê-las, transformando justamente, jogando agora a oração subordinada, na oração subordinada consequência e deixando a causa na principal. Né? Então vamos lá, se toda a causa tem uma consequência, e a causa está na subordinada, onde está a consequência? Na principal, óbvio. Né? E se eu fizer o inverso? Foi que a questão da Unesp pedia, né? da Unesp pedia. Se eu quiser agora jogar a consequência na subordinada e deixar a causa na principal, eu continuo tendo relação de causa e consequência. Como é que ficaria? Eu tenho aqui o exemplo que vem na frase 2. Então vamos lá. Estudou, foi aprovado, o conectivo que eu corto. O aluno estudou tanto que foi aprovado. Veja que eu continuo com a mesma relação causa e consequência. Primeiro o aluno estuda, depois ele é aprovado. A causa dele ser aprovado é ele ter estudado. Então aqui eu tenho, de novo, causa, só que agora a causa está onde? Na oração principal. O conectivo está na subordinada. Onde está a consequência? Na subordinada. Então aqui é a oração 2. Então essa oração subordinada, adverbial, vai indicar justamente o quê? A consequência. Né? E como é que chama a oração subordinada adverbial quando indica a consequência? Consecutiva. Então, oração subordinada adverbial consecutiva. Lembrando que sempre nesses casos, tanto que, eu tenho um advérbio que vem antes do conectivo da conjunção para poder estabelecer essa relação de consequência. No próximo vídeo a gente dá continuidade ao estudo das orações subordinadas adverbiais. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.